Capítulo 8. Persistência e poder de decisão. Olá, senhoras e senhores. Sou Henri Alderburg, diretor associado de educação do Napoleon Hill Institute. O Sr. Hill me convidou para conhecer o povo de Paris. O que gostei de fazer nesta semana, e vou conduzir nossa discussão hoje com o Sr. Hill. Em transmissões anteriores, Hill apresentou a fórmula de sucesso pela qual as pessoas podem viver no trabalho e lazer, no emprego e em casa. Enquanto contou ao público o que eles devem fazer para alcançar o sucesso, o Sr. Hill também disse aos amigos o que eles não devem fazer, detalhando na última transmissão os 15 principais motivos de fracasso. Vai continuar falando hoje sobre as causas do fracasso e como superá-las. Sr. Hill, sim. Iniciaremos nosso programa hoje descrevendo as duas causas mais comuns de fracasso. Vocês vão notar que esses obstáculos podem ser convertidos em trampolins para o sucesso pelo simples processo de seguir as regras que apresentei anteriormente. Depois de discutir essas causas e como superá-las com persistência e determinação, vou dizer à nossa plateia como o fracasso pode ser convertido em sucesso. A causa de fracasso número 1 é o hábito de desistir quando as coisas estão difíceis. Não importa quem você é ou quanto é competente em sua ocupação, haverá momentos em que as coisas serão difíceis e circunstâncias desagradáveis o afetarão. Se você ceder facilmente a esses obstáculos, pode desistir de tornar-se um grande sucesso. Mas, supondo que siga as regras do sucesso que apresentei nesses programas, quando se deparar com oposição de qualquer natureza, em vez de desistir, você ativará mais força de vontade, acenderá o fogo de uma fé mais forte em sua capacidade, e se convencerá de que, aconteça o que acontecer, não vai ceder sem luta. Faça isso, e logo será bem-sucedido. Tive uma das maiores ideias da minha vida quando Thomas Edison me contou como ele reagiu ao fracasso ao tentar aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente. Antes de encontrar a solução para o problema, ele tentou mais de 10.000 ideias diferentes, e todas fracassaram. Pense nisso. Um homem que persiste apesar de 10.000 fracassos, com fé inabalável, e finalmente alcança a vitória. Um fracasso é suficiente para fazer a pessoa comum desistir. Talvez por isso existam tantas pessoas comuns e só existiu Thomas Edison. A causa de fracasso número 2 é a procrastinação, a incapacidade de tomar decisões rápidas e definidas. A procrastinação é o hábito de esperar que algo benéfico aconteça, em vez de agir e fazer alguma coisa acontecer. Todas as pessoas de sucesso adquirem o hábito de criar circunstâncias e oportunidades favoráveis a si mesmas, em vez de aceitar o que a vida oferece. Sr. Alderburg, você poderia nos dizer o que acontece à pessoa que deixa de agir sozinha para alcançar e agarrar a oportunidade quando ela se apresenta? Sr. Hill, sim. Posso dar um exemplo maravilhoso do custo dessa indecisão e procrastinação. Alguns anos atrás, uma das grandes fabricantes de automóveis decidiu iniciar um extenso programa de expansão. O presidente chamou 100 jovens de vários departamentos da fábrica e disse a eles: senhores, vamos ampliar nossa fábrica e aumentar bastante nossa produção de automóveis. O que significa que precisaremos de muito mais executivos e gerentes de departamentos do que temos hoje em nossa equipe. Estamos oferecendo a cada um de vocês o privilégio de trabalhar 4 horas por dia no escritório, onde aprenderão a se tornar executivos, e 4 horas em seus empregos regulares na fábrica. Algumas tarefas terão que ser feitas à noite, em casa. E pode haver momentos em que terão que renunciar às obrigações sociais e fazer horas extras. O salário será o mesmo que estão recebendo na fábrica. Estou distribuindo cartões nos quais cada um que aceitar a oferta deve escrever seu nome, e terão 1 hora para conversar entre vocês e tomar uma decisão. Sr. Alderburg, claro que todos aceitaram a oportunidade. Sr. Hill, não. Quando o presidente da empresa pegou os cartões, teve uma das maiores surpresas de sua vida. Apenas 23 dos 100 aceitaram a oferta. No dia seguinte, mais a 30 homens entraram no escritório do presidente e informaram que haviam decidido aceitar. Alguns explicando que tinham tomado a decisão depois de conversar com as esposas. Sr. Alderburg,
O que aconteceu com os 30 que fizeram isso, senhor? O presidente disse. Senhores, tiveram uma hora para decidir depois de tomarem conhecimento de todos os fatos relativos à minha oferta. Sinto muito, mas essa oportunidade não existe mais, porque aprendi por experiência que o homem que não consegue tomar decisões rápidas e definitivas quando está de posse de todos os fatos necessários para isso muda de ideia rapidamente ao primeiro sinal de obstáculos, ou permite que outras pessoas o convençam a mudar de ideia. Senhor Alderburg, senhor, você contou uma história notável que é um pouco semelhante ao seu relacionamento com Andrew Carnegie, que mostra como a rapidez de decisão pode ajudar alguém a aproveitar uma boa oportunidade. Estou certo de que nosso público gostaria de ouvir sobre sua experiência, que beneficiou não só você mesmo, mas também milhões de homens e mulheres em todo o mundo. Senhor, a experiência que você mencionou aconteceu há mais de 40 anos, quando conheci Andrew Carnegie, o grande industrial que fundou a United States Steel Corporation. Eu a descrevi brevemente em nossa última transmissão. Fui conversar com o Sr. Carnegie para escrever uma matéria sobre sucesso para a revista de Bob Taylor com base em suas conquistas estupendas. Originalmente, ele me concedeu 3 horas para entrevista, mas na verdade ela durou 3 dias e noites, tempo em que ele também estava me entrevistando com um objetivo em mente, sem que eu soubesse o que estava fazendo. Durante 3 dias, ele estava me dizendo que o mundo precisava de uma nova filosofia de sucesso, algo que desse ao homem ou mulher comum todos os benefícios de tudo que ele e outros homens de sucesso aprenderam com uma vida inteira de experiência. Carnegie disse que era um pecado de grandes proporções que homens bem-sucedidos permitissem que sua experiência adquirida com grande esforço fosse enterrada com seus ossos. No final do 3º dia, o Sr. Carnegie disse: estou conversando com você há 3 dias sobre a necessidade de escrever uma filosofia de sucesso. Vou fazer uma pergunta que quero que responda com um simples sim ou não, mas não a responda até que você se decida definitivamente. Se eu encomendar ou criar a primeira filosofia de sucesso prático do mundo, você dedicará 20 anos a pesquisar e entrevistar pessoas bem-sucedidas, e ganhará seu sustento sem um subsídio financeiro de minha parte. Sim ou não, Sr. Alderburg? Claro que você disse sim, ou não estaríamos aqui neste programa hoje. Estaríamos, Senhor. Eu disse, sim, Sr. Carnegie. Aceito sua oferta e pode contar com isso, Senhor. Cumprirei a incumbência até o fim. O Sr. Carnegie respondeu, muito bem, a tarefa é sua, e gosto da atitude mental com que aceitou. Descobri alguns anos depois que o Sr. Carnegie tinha um cronômetro na mesa e, mentalmente, tinha me dado exatamente 60 segundos para decidir, depois de ter me dado 3 dias inteiros para conhecer os fatos. Sr. Alderburg, por que acha que o Sr. Carnegie deu tanta ênfase à questão da pronta decisão? Senhor, ele explicou que não se pode contar com alguém que não tem o hábito de tomar decisões rápidas e definidas para desempenhar tarefas importantes ou assumir grandes responsabilidades. O Sr. Carnegie também procurava outra qualidade sem a qual ele sabia que eu nunca me dedicaria a 20 anos de pesquisa. Qualidade que era necessária para descobrir o que faz homens e mulheres bem-sucedidos. Sr. Alderburg, qual qualidade era essa? Senhor, era o hábito de desenvolver mais força de vontade, em vez de desistir quando as coisas ficam difíceis. Carnegie sabia que há sempre um momento em todas as empreitadas em que surgem obstáculos e oposição. E ele sabia que o desistente nunca vence e o vencedor nunca desiste. Senhor Alderburg, qual foi o maior obstáculo que você teve que superar enquanto fazia os 20 anos de pesquisa para a organização da filosofia de sucesso que o tornou famoso no mundo todo? Senhor, você ficará surpreso. Meu maior obstáculo foram amigos e parentes que acreditavam que eu havia assumido um trabalho muito grande. Repreenderam-me por trabalhar para o homem mais rico do mundo durante 20 anos sem receber dele nenhuma compensação financeira. Um dos traços estranhos da maioria das pessoas, especialmente os parentes,
é que muitas vezes desencorajam qualquer membro da família que se destaca da multidão e aspira a alcançar um sucesso extraordinário. Sr. Alderburg, como você conseguiu manter o ânimo e sustentar sua fé por tanto tempo diante dessa oposição dos parentes? Senhor, eu não fiz isso sozinho. Tive a ajuda de uma aliança do Mastermind com duas pessoas que me incentivaram quando as coisas ficaram difíceis. Eram o Sr. Carnegie, meu patrocinador, e minha madrasta, que era o único membro da família que acreditava que eu suportaria 20 anos de dificuldades. Um dos grandes milagres nas relações humanas está no poder de sobrevivência, que se pode obter por uma aliança amigável com uma ou mais pessoas. Sr. Alderburg, você recebeu a ajuda de outros homens de sucesso, além do Sr. Carnegie, enquanto organizava a filosofia do sucesso. Senhor, sim. E, se não tivesse recebido, não estaríamos aqui neste programa hoje. Praticamente ninguém que tenha alcançado realizações de destaque deixou de cooperar comigo durante minha associação com o Sr. Carnegie, fornecendo alguma parte que compõe a ciência do sucesso. Mas também aprendi algo interessante sobre as pessoas enquanto eu lutava para concluir o meu trabalho e alcançar reconhecimento. Aprendi que, quando alguém precisa muito de alguma coisa, é muito difícil encontrar quem queira ajudar. Mas, quando alguém supera as dificuldades, consegue reconhecimento e não precisa mais de ajuda, quase todo mundo na face da terra quer fazer alguma coisa por ele. Sr. Alderburg, não tem algo na Bíblia que confirme o que você acabou de dizer? Senhor, sim, tem. E não vou tentar fazer uma citação literal, mas é mais ou menos isto: a quem tem, será dado ainda mais, e a quem não tem, será tirado até o que tem. Na primeira vez que li essa passagem na Bíblia, questionei sua lucidez, mas a experiência dos últimos anos prova de maneira conclusiva que essa é uma característica da humanidade. Ninguém quer se associar ou ajudar um fracassado, mas quase todo mundo se esforça para ajudar quem não precisa de ajuda. Isso é explicado pela lei da atração entre os semelhantes. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de que muito fracasso, muita adversidade e todas as circunstâncias desagradáveis carregam consigo a semente de um benefício ou vantagem equivalente. E a pessoa que tem uma filosofia de vida sólida aprende bem depressa como encontrar essa semente de benefício equivalente e germiná-la em sua vantagem. No que diz respeito à sorte, pode ser verdade que muitas vezes ela desempenha um papel temporário na vida das pessoas. Mas lembre-se do seguinte: se a sorte traz derrota ou fracasso temporário, não é necessário aceitá-lo como permanente. E, procurando essa semente de benefício equivalente, é possível, de fato, transformar um fracasso em sucesso duradouro. Sr. Alderburg, poderia dar um exemplo desse seu argumento de que a adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente? Senhor, sim. Existem centenas de exemplos que eu poderia dar, se tivesse tempo, mas darei dois. E um deles mudou todo o curso da minha vida e, por meus esforços, mudou a vida de muitas pessoas. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Para a maioria das pessoas, é claro que isso seria uma perda terrível. Mas a semente de um benefício equivalente resultante da minha perda foi encontrada em uma madrasta sábia e compreensiva que tomou o lugar dela e me inspirou com coragem e fé quando eu mais precisava disso. Outro exemplo é o da grande tristeza de Abraham Lincoln pela perda de seu primeiro amor, pela morte de Anne Rutledge. Essa experiência tocou profundamente a força espiritual da grande alma de Lincoln e revelou ao mundo as qualidades que o tornariam um dos maiores presidentes na hora de nossa maior necessidade. Você pode dizer que foi a má sorte ou infortúnio que privou Lincoln de seu primeiro amor, mas foi a reação e o ajuste de Lincoln a essa perda que revelaram a grandeza de sua alma. Ele respondeu se comprometendo com suas ambições profissionais e pessoais e almejando muito alto. Nenhuma experiência humana deve ser considerada uma perda completa, porque todas as circunstâncias da vida, agradáveis ou desagradáveis, nos colocam no caminho para aprender a viver e a conviver com outras pessoas. Sr. Alderburg, por falar em adversidade, durante seus contatos com o Sr. Edison,
teve a impressão de que ele foi prejudicado pela surdez. Senhor, não. Pelo contrário. Para minha surpresa, descobri que a surdez do Senhor Edison era uma bênção, em vez de maldição, porque ele encontrou a semente de um benefício equivalente que a surdez oferecia, e fez um uso surpreendente dessa semente. Certa vez, perguntei ao Senhor Edison se a surdez não era uma desvantagem, e ele disse: não, é uma bênção, porque me ensinou a ouvir meu interior. Senhor Alderburg, o que o Senhor Edison quis dizer com essa observação? Senhor, ele quis dizer que a surdez o fez sintonizar e estabelecer um contato mais intenso com fontes de conhecimento além daquelas disponíveis por meio da capacidade auditiva. Foi a partir dessas fontes que ele obteve grande parte do conhecimento que o tornou o maior inventor de todos os tempos. Já que estou nesse assunto, posso dizer que, ao longo dos 20 anos que passei analisando pessoas de sucesso para entender o que as motivava, descobri que essas pessoas quase sempre eram bem-sucedidas na exata medida em que haviam encontrado e superado obstáculos e derrota. Senhor Alderburg, como você explica isso? Senhor, isso pode ser explicado considerando-se que a natureza organizou os negócios dos homens de tal maneira que a força cresce da luta. Se os homens não tivessem problemas e nunca fossem obrigados a se esforçar, atrofiariam e murchariam devido ao desuso das células cerebrais. Como acontece com um braço ou perna sem exercício. A natureza penaliza as pessoas por deixarem de usar adequadamente o corpo, como todos sabem. E isso também vale para as células cerebrais com as quais pensam. Se não usarmos a mente, ela se tornará preguiçosa e não confiável. Os problemas humanos forçam as pessoas a desenvolver a mente por meio do uso. Veja o que acontece com os filhos de pessoas muito ricas, que permitem que eles cresçam sob a ilusão de que os pais têm dinheiro, que não precisam trabalhar ou se preparar para viver por conta própria. Muito raramente essa pessoa se torna totalmente independente ou autossuficiente. Senhor Alderburg, você teve algumas experiências de luta no começo da vida, não é? Senhor, sim, fui abençoado no nascimento com 4 causas poderosas para lutar: pobreza, medo, superstição e analfabetismo. Senhor Alderburg, você disse que foi abençoado. Senhor, sim, abençoado, porque estava destinado a dedicar minha vida a ajudar meus semelhantes a superar esses 4 motivos comuns de fracasso. E eu precisava aprender algo sobre eles na fonte, sobre a parte mais leve das minhas bênçãos. Você talvez queira saber que meu nome é Napoleão porque meus pais tinham a esperança de que um tio-avô que tinha o mesmo nome deixasse para mim uma parte de sua fortuna quando morresse. Felizmente, ele não deixou. Digo felizmente porque sei o que aconteceu com aqueles a quem ele deixou seu dinheiro. Enquanto eu, na minha luta para dominar a pobreza, o medo, a superstição e o analfabetismo, descobri conhecimentos que tive o privilégio de compartilhar com milhões de pessoas que se beneficiaram com isso. Eles receberam apenas dinheiro, que não durou muito. Senhor Alderburg, se você tivesse um amigo, um filho ou um ouvinte que estivesse se preparando para seguir o próprio caminho no mundo, e tivesse que escolher uma característica com a qual orientaria a contar especialmente para ter sucesso, qual seria essa característica? Senhor, essa é uma pergunta importante e difícil, mas, sem nenhuma hesitação, digo que selecionaria a característica que inspira ou compele uma pessoa a persistir quando a situação fica difícil. Em vez de desistir, eu selecionaria essa característica porque ela me serviu melhor que qualquer outra nos momentos em que o futuro parecia sombrio, e a escolheria porque nunca vi ou ouvi falar de alguém que tenha alcançado sucesso acima da mediocridade sem ela. E eu a escolheria porque tenho motivos para acreditar que o Criador pretendia que as pessoas se tornassem sábias e fortes por meio da luta. Senhor Alderburg, suas observações sobre os filhos de homens muito ricos me levam a perguntar se, durante seu contato com americanos ricos, você descobriu algum filho de homem rico que se igualasse ou superasse o pai nos negócios ou em algum outro campo? Senhor, apenas um. E foi John D. Rockefeller Jr., que não apenas alcançou as realizações de seu pai, mas também,
ao meu modo de pensar, o superou em muitos aspectos. A riqueza herdada é quase sempre uma grande maldição. A pobreza também costuma ser uma grande maldição, mas só porque as pessoas aceitam como tal, não como uma inspiração para prestar o tipo de serviço que pode superar a pobreza. Senhor Alderburg, pelo que você disse, deduzo que acredita que o filho de um homem pobre tem uma chance muito maior de sucesso do que o filho de um homem rico. Senhor, todas as minhas observações nos últimos 40 e tantos anos me convencem de maneira conclusiva de que o filho do pobre tem uma chance melhor, desde que ele não aceite a pobreza como algo que deve tolerar e decida superá-la. Senhor Alderburg, qual foi sua primeira reação à oferta de Andrew Carnegie para escrever uma filosofia de sucesso com a condição de ganhar o próprio sustento, sem nenhum subsídio financeiro dele? Senhor, minha primeira reação foi a mesma que a maioria das pessoas teria tido. Pensei que as condições eram injustas, tendo em vista sua grande riqueza. Mas soube depois que esse foi um dos movimentos mais perspicazes do Sr. Carnegie em suas relações comigo, porque ele me forçou a ser engenhoso e aprender como aplicar os princípios do sucesso para o meu sustento enquanto estava envolvido no então inútil trabalho de pesquisa sobre as causas do sucesso. Por causa dessa visão previdente do Sr. Carnegie, vivi para ver o dia, e não demorou muito depois desse meu começo com ele, em que não precisava de ajuda financeira. Sr. Alderburg, suponho que muitos de nossos amigos estariam interessados em saber como você conseguiu se sustentar durante os 20 anos que dedicou ao seu trabalho de pesquisa antes que ele se tornasse lucrativo. Senhor, fiz essa mesma pergunta muitas vezes. Eu era um jornalista experiente quando conheci o Sr. Carnegie, e meu trabalho nesse campo me sustentou por um tempo. Posteriormente, comecei a treinar homens e mulheres em vendas e, por acaso, eu tinha talento nesse campo. Durante minha atuação na área de vendas, treinei mais de 30.000 pessoas, e muitas delas se tornaram vendedores de destaque, mestres no campo. Senhor Alderburg, só mais uma pergunta pessoal para encerrar. Como você consegue permanecer tão enérgico, ativo e jovem aos 65 anos? Senhor, obrigado. Eu permaneço jovem me mantendo ocupado com o trabalho de amor e pelo hábito de comemorar todos os aniversários subtraindo um ano da minha idade, em vez de adicionar um. Agora voltei aos meus 30 anos. Mas, falando sério, encerro cada dia de trabalho com uma oração, que mantém meu estoque de bênçãos eternamente cheio, e vou fazê-la agora. Ó, inteligência infinita, não peço mais riquezas, mas mais sabedoria para usar melhor as bênçãos com que fui agraciado ao nascer e alcançar o objetivo de me apoderar de minha mente e direcioná-la para os fins que eu escolher. Amém. Senhor Alderburg, Senhor, chegou a hora de você responder algumas das muitas perguntas que chegaram ao nosso escritório sobre problemas que surgiram na mente das pessoas. Pode dar aos nossos ouvintes o benefício de seus sábios conselhos e responder algumas delas. A primeira é de uma mulher que diz: sou secretária de um homem que acredita que uma mulher não tem direito à promoção para um cargo executivo. Tenho capacidade para ocupar uma posição de maior responsabilidade. Como devo conquistar essa posição? Senhor, eu sugiro que você consiga uma permissão para fazer parte do trabalho relacionado ao cargo mais alto, que desempenhe esse trabalho fora do horário do expediente sem compensação. Não é provável que seu empregador se oponha a horas extras não remuneradas, e, assim, você provará a sua capacidade para ocupar a melhor posição. Senhor Alderburg, a próxima é de um homem que deseja atuar por conta própria. Ele diz: trabalho para uma grande empresa de caminhões e conheço o negócio de cabo a rabo. Desejo entrar no ramo como autônomo, mas não tenho capital para comprar o equipamento necessário. Como você sugere que eu levante o capital necessário? Senhor, primeiro, você deve anunciar interesse em um sócio que esteja disposto a emprestar o capital necessário e que também assuma uma parte das responsabilidades nos negócios. Dessa maneira, combinaria sua experiência com o dinheiro do outro, e o arranjo deve ser satisfatório para os dois.
Se você encontrar a pessoa certa, tente um anúncio no caderno de finanças do jornal local e do Wall Street Journal, e provavelmente encontrará o homem de que precisa. Senhor Alderburg, essa é de um jovem que está prestes a terminar o ensino médio. Ele diz: vou me formar neste ano e gostaria de conseguir um emprego com algum empresário competente, para que eu possa me beneficiar de sua experiência. O que devo fazer para encontrar esse emprego? Senhor, uma abordagem seria fazer um curso superior em administração de empresas, a menos que consiga ter esse treinamento no colégio, e se preparar para ser secretário. Bons secretários são extremamente difíceis de encontrar, e você não teria problemas para arrumar um emprego. É quase certo que poderá até escolher seu empregador. Em um emprego desse tipo, você teria acesso aos contatos comerciais e aos benefícios da experiência de empresários bem-sucedidos, que seriam de valor inestimável para você e serviriam como um trampolim para algo melhor. Senhor Alderburg, aqui está uma pergunta de uma dona de casa que escreve: você poderia me dizer como encontro algum tipo de trabalho que posso fazer em casa para aumentar nossa renda familiar? Antes de me casar, eu era a principal operadora de uma companhia telefônica. Tenho uma voz muito agradável. Senhor, você pode capitalizar sua experiência e voz agradável vendendo mercadorias por telefone, ou pedindo conselhos qualificados de corretores de seguros de vida, vendedores de automóveis ou praticamente qualquer outra fonte de serviços ou produtos. Teria pouca dificuldade para abordar os chefes de família por telefone. Conheço uma mulher que tem um arsenal de mais de uma dúzia de telefones em ação na cidade de Nova York. Ela tem uma equipe de operadores treinados para ajudá-la e está ganhando mais dinheiro do que o empresário mediano. Senhor Alderburg, um professor universitário diz: uma família em crescimento torna necessário que eu ganhe mais do que paga atualmente meu emprego de professor. O que devo fazer sobre isso? Senhor, a resposta para isso é óbvia. Mude de área. Vá para vendas. Por exemplo, você pode dividir o tempo com seu trabalho atual e começar a vender à noite, por exemplo, até ter certeza que é capaz de vender. Senhor Alderburg, obrigado, Senhor, por seus conselhos para essas questões. O tempo da transmissão está acabando. Senhoras e senhores, juntem-se a nós na próxima vez, quando Napoleão lhe dará mais detalhes sobre os princípios do sucesso que descobriu em seus anos de pesquisa. Senhor, obrigado a todos. Espero que tenham aprendido hoje como o poder de decisão e a persistência podem ajudar a transformar a adversidade em vantagem e a superar os motivos do fracasso. Na próxima vez vou falar de autodisciplina, outro princípio crítico do sucesso.